E aí, pessoal, mais um VUPcast. O VUPcast hoje está diferente, né, Rô? A gente não está muito bem aqui na VUP, né? Mais confortável a beça, estamos bem confortáveis, um lugar bem gostoso. Por motivo de força maior hoje, aí, questão de técnica e tudo mais, a gente precisou fazer um lugar diferente. A VUP continua lá, está tendo aula, criançada feliz. E a gente está aqui hoje com um super convidado. Eu já apresento o super convidado nosso. É uma reprise, já vou logo dando spoiler, uma reprise. Mas antes da gente apresentar nosso convidado, dizer aí, né, um grande alô para vocês que estão acompanhando a gente. Muito obrigado pela presença, por estar acompanhando o VUPcast. A gente tem tido um feedback maravilhoso do pessoal que é da ginástica. Os últimos podcasts com nutricionista, com ex-ginastas, falando sobre como a ginástica transformou a vida e mulheres de sucesso. Enfim, há um conteúdo muito gostoso, está sendo muito bacana. Então, não deixa de seguir a gente no nosso canal no YouTube, a compartilhar os nossos vídeos, né? Divulgar para os seus colegas, o pessoal da ginástica, mãe de ginastas, pais de ginastas. Tem muita coisa legal acontecendo no VUPcast. É um prazer estar mais uma vez aqui com Rossana Benck. E dessa vez a gente traz a reprise com Lázaro Lamelas, nosso consultor técnico, grande treinador Lázaro, ex-ginasta. E a gente teve um papo maravilhoso com o Lázaro. Na primeira vez foi sensacional. Primeira edição do VUPcast foi com o Lázaro. E o Lázaro passou em Brasília, a gente puxa o Lázaro, vem para cá, vamos bater mais papo, vamos aprender um pouquinho mais. Acho que a gente tem bastante para aprender. Lázaro, obrigado mais uma vez pela presença. Você curtiu o primeiro VUPcast? Qual foi a repercussão aí? O pessoal gostou? Primeiro, muito obrigado. Mais uma vez estar aqui com vocês. Estou muito feliz de estar aqui, de estar conversando, de voltar na VUP. Estou vendo que o trabalho está sendo desenvolvido, que é o mais importante, está acontecendo. E foi positivo, porque eu mandei para meus amigos, meus amigos ficaram sabendo. Eu sou um pouco mais tranquilo, eu não sou uma pessoa mais tranquilo mesmo. Mas meus amigos, tua esposa falou que você fez um podcast, manda para mim. Aí eu mandei para vários e foi positivo. O retorno foi muito bom. Gostaram, claro que muitos já sabiam a história da minha vida, desde que cheguei aqui no Brasil e antes de chegar aqui no Brasil, mas já tendo essa estrutura que vocês têm e essa seriedade de trabalho faz ainda melhor o papo e mais profissional. Estou muito feliz mesmo de estar voltando aqui e espero voltar sempre. Legal, não, com certeza. A gente teve um retorno também, comentei com ele já, de muitos colegas nossos da ginástica que conhecem o Lázaro há muitos anos de não conhecer a história dele. Então foi muito bacana, porque aproxima, né? Aproxima nós todos, árbitros e treinadores, de quem somos. Os nossos professores, né? Assim, os pais das ginastas que estão sendo treinados pelos nossos professores, que você tem participado desse processo. Então, acho que foi realmente uma experiência muito gostosa ouvir a sua história, saber quem é o Lázaro que está com a gente. E isso me refletiu assim, sobre vários momentos. A gente não conhece as histórias das pessoas que estão com a gente, né? O cara é massa, ele é muito bom, baita treinador, está contribuindo, mas tem uma cortina, né? E de trás da cortina tem mais um monte de coisas que, na verdade, valorizam mais ainda. E tem sido assim com quase todos os nossos convidados, Lázaro, sabe? Porque a gente traz com uma perspectiva de falar sobre a ginástica, sobre o momento, mas resgata. No que resgata, a gente começa a descobrir histórias tão bacanas. É o que eu falo sempre. Cada um de nós sempre tem uma história para contar. Sempre. Quando você acha que sua história ou você está ruim na vida, ou você está triste, tem outras pessoas tristes. E quando você acha que você é muito bom, tem outras pessoas que são muito bons, como você mesmo. É isso mesmo. E é bom sempre escutar as pessoas. Hoje nós queremos falar e poucas pessoas querem escutar. Muito poucas. E eu acho que às vezes o que eu falo, eu não quero mudar a tua opinião, eu quero que você escute a minha opinião. Pronto. E pronto, E cada vida de nós, o que acontece conosco no passado, que muitas vezes só cabe a nós guardar e continuar, às vezes pode ajudar outra pessoa. Claro. Com certeza.
Exatamente. Pode ajudar. Quantas pessoas não são refugiados? E desculpa que eu fale de novo, mas eu acho que é importante falar. Sim. A cada espaço que eu tenho, assim como vocês, eu falo mesmo, porque não tenho vergonha, porque eu sei quantas pessoas vêm e passam trabalho, e é difícil se conquistar. E não estou falando conquistar economicamente, senão profissionalmente, que é o mais importante. É socialmente. Socialmente. Você se inserir onde você está. É o mais importante para o ser humano. Às vezes você se sente isolado do mundo, as pessoas veem você, mas ninguém sabe quem é você, o que aconteceu com você. E isso eu acho que é o mais importante. Aquela pessoa que se sinta acolhida, né? Criar essa rede, né, de proteção. Como eu me sinto. É a gratidão que eu tenho pelo Brasil, pelos meus amigos, pelas pessoas, colegas de trabalho que eu trabalho, que eu fui nas competições em São Paulo, em Brasil. E eu me sinto desse jeito. É muito bom. E a gente espera que você se sinta acolhido aqui entre a gente, na VUP. Hoje, como eu falei, a gente não está na VUP. A gente trouxe a VUP para cá, né? Então a gente está... Tem uma outra televisão ali, ninguém está vendo, mas a gente se olha ali e fica dá um nó na minha cabeça. Parece que eu estou na VUP. Como assim? Ficou muito legal. Então a gente está hoje no estúdio. O Lázaro já esteve agora de manhã trabalhando. Isso, exatamente. Daqui a pouco a gente veio correndo aqui fazer esse intervalinho, um bate-papo. Por isso que a gente não conseguiu ir lá hoje para a VUP exatamente. Mas nosso VUPcast continua lá na VUP. Todos os VUPcasts. Apenas esse foi um lapso aí que a gente precisou vir para cá. Mas a gente volta para a VUP nas próximas edições. E esse trabalho de manhã já é dessa tal ginástica, né? Hoje a gente vai fazer um bate-papo sobre essa modalidade que nos encanta, né? E que te deu toda essa carreira linda de ginasta a treinador. Então, a gente também hoje vai falar dessa tal ginástica. E o Lázaro, no VUPcast passado, eu lembro que você contou como que foi a sua introdução na ginástica, né? Você fazia atletismo, e aí você entrou no ginásio, e aí você começou naquela linha toda ali. E aí a gente passou rapidamente, eu queria voltar um resgatar pouco isso, nessa história, porque você foi um atleta olímpico. Você foi para Mundial. A gente falou muito rápido sobre isso. E eu fiquei morrendo de curiosidade na hora, mas eu tinha tanta coisa que estava acontecendo na conversa que eu disse, não, vamos ter uma outra conversa com o Lázaro. Mas eu queria que você contasse um pouquinho, Lázaro, sobre não sobre o processo de chegar como atleta de alto rendimento, porque isso a gente conversou. Sim. Mas como que é essa história de ser um atleta... Cara, é isso. A olímpico. gente está com um atleta olímpico na nossa frente. Cara, isso é coisa de doido, assim. No ano de olímpico. Né? Então, é uma emoção que... É mesmo. E a gente não se toca nisso. A gente não pensa sobre isso. Mas eu tô com... Não, a gente porque que no dia a dia... É porque no dia a dia... É o Lázaro. Tá ali. Mas de repente você fala assim, não, cara, esse cara foi para as Olimpíadas, ele foi para o Mundial. Conta um pouco sobre a dor e o amor disso. Porque também, com certeza, ser atleta não é só... mil maravilhas, né? Mas eu queria saber um pouco da sua vida. Como falei, comecei no atletismo, o professor me viu em um festival de atletismo, na corrida, corria muito bem, aí me apresentou ao ginásio, minha mãe foi comigo, e falei, mãe, é isso aqui que eu quero fazer. Aí comecei, onde eu nasci, é uma cidade da periferia lá em Havana, Guanabacoa, comecei a trabalhar num ginásio bem precário, mas com profissionais muito bons. Antigamente eram formados pela antiga União Soviética. Sim. Eram profissionais muito bons, com conhecimento, com base. É ali onde vem o meu espelho. Onde eu sempre fui orientado e eu sempre vi profissionais trabalhando à base de um jeito diferente e quase sempre com muita excelência. Aí comecei a destacar em algumas competições municipais, aí até que vai como se fosse o campeonato brasiliense, sim, ou o campeonato paulista. Aí eu me apresentei, ganhei a competição e existe uma escola de talento lá que você conheceu. Lá atrás era menor e não com aquela estrutura que você conheceu, era menor ainda. E você faz testes de uma semana para seleção de talentos. Os melhores, não só de Havana, de Cuba. Do país todo. Do país todo. Pegam assim os melhores nas competições por uma semana. E quem estava lá? Emílio Sagre. O nosso treinador top,
De quê? De base. Ele, claro que ele depois chegou a resultados muito bons, mas onde ele se destacou mesmo no início da carreira foi na base. Emílio também foi atleta olímpico, Moscou 80. Moscou 80. Eu comecei em 84 com ele. Ele parou em 81, 82 e já virou treinador. Virou treinador. Aí começamos, ele tinha um grupo muito bom mesmo, de vários atletas talentosos. Aí você tem um processo, uma progressão de trabalho a longo prazo, porque a ginástica é a longo prazo. Estávamos conversando agora. Não adianta você querer fazer hoje rodante flick mortal. Você tem que aprender hoje a chamada, a corrida, a chamada, a rodante, o flick mortal, para depois colocar juntar tudo. E a paciência de Emílio Sagré é o que faz a diferença. A inteligência de Emílio Sagré é o que faz a diferença. O Marcos Gotto, eu sempre coloco o exemplo, porque para mim é muito legal. Muito legal. Marcos Gotto, que não conhece Marcos Gotto, é a treinador de Arthur Zanetti, ele sempre faz menção a Emílio Sagré. Sim. Quando veio para cá, nos anos 95, 96, 97. Zanetti novinho, Isso, né? Zanetti, um curso aqui em Brasília. Verdade. Foi. E é ali onde começa as pessoas a conhecerem de verdade o trabalho de Emílio Sagré. E não só o trabalho cubano, porque já o trabalho cubano sempre foi muito reconhecido. Bom. Era reconhecido, mas estamos falando mais da minha figura e da figura dele como mentor. Mentor hoje mora no México. Ele, tudo aquilo que eu sempre falo para ele, 80% daquilo que eu tenho conhecimento hoje é dele. É dele. E que orgulho do Emílio. É dele, do planejamento, do dia a dia, olhar para você ver onde está o erro, corrigir, falar. E isso nos trouxe a esse grupo resultados impressionantes. Desde o infantil, juvenil, no ano 86, eu era infantil. Eu fui o melhor atleta de Cuba. De todas as categorias. Dos Jogos Escolares, porque lá tem Jogos Escolares por muitos e muitos anos. Jogos Escolares era a competição mais importante do infantil e do pré-infantil. A mais importante. De todas as modalidades. Por exemplo, era um mês só de jogos regionais. De todas as... boxe, beisebol, vôlei, basquete, ginástica, rítmica, artística. Tudo acontecia. Tudo acontecia. E aí, esse ano, eu fui o melhor atleta dos Jogos. Aí, como continuamos, juvenil, o masculino sofre um pouco, déficit de força, você está em desenvolvimento, fisiologicamente, maturação muda, toda, maturação. Né? E aí você sofre um pouco com lesões. Muito menos do que o feminino, mas Sim, sofre. É o feminino mais precoce, ele é mais rápido. A gente conversou no VUPcast, a gente conversou com 2 ginastas masculinos. Eles estão em torno de 20 anos, né? Alguma coisa próxima a isso? 18 a 20, 22. E eles falaram exatamente isso, assim, que uma pergunta que a gente fez foi quando é que eles perceberam a diferença que existe ginástica artística feminina e masculina? Porque os dois começaram pequenos, fazendo ginástica com menino, com menina, brincando, que é o que acontece na base. Mas a fala deles foi muito legal, interessante, porque a gente foi mais tarde um pouco. Porque a gente fazia ginástica com todo mundo, mas o masculino precisa de mais maturação. Maturação. Mais tempo. Mais paciência. É uma coisa que o Emílio Sagré sempre teve. Paciência. E soube ensinar essa paciência para os atletas, soube ensinar. Que é uma coisa que hoje, como queremos tudo para amanhã, para ontem, às vezes atrapalha o nosso desenvolvimento. E não culpo ninguém. É a vida mesmo. É o que está acontecendo hoje. E aí, os 2 primeiros anos de juvenil foram bons, não foram ruins. Antigamente existia uma competição de jogos de amizade dos países socialistas. Sim. O único país que não participava era a China. E eu participei em 2. Uma na Hungria e outra na Romênia. Na Hungria, a que eu participei, que eu fui reserva. Lembra que antigamente eram 7, não eram 6? Eram 7, eu era o 7.
Mas já eu estava já com... Com os adultos. Não, os juvenis. Juvenil ainda. Lembra que... Eram 3, 4 anos. aham. Isso. Eu estava começando e já tinha meninos, era o último ano. Saindo. E eu estava como reserva. Nós ficamos em terceiro lugar. Terceiro lugar. Muito bom. Era uma equipe de trabalho, era Emílio Sagré, era Antônio Vasquez, que estava no México, ele morreu faz uns anos atrás de um infarto. Era outros professores que não vou lembrar. O Antônio veio depois. O Antônio é discípulo de Emílio, que é um ótimo treinador. Sim, Antônio, treinador de tira o base chapéu para ele. sensacional. Para mim, é o melhor treinador estrangeiro masculino que tem hoje aqui no país. A gente reconhece isso, a gente sabe. Ele faz um trabalho de base Ele faz um trabalho fantástico. Porque a linha do trabalho do Bernardo Isso, é de tirar o chapéu, isso. todo mundo fica encantado. Isso. E sempre tem resultados. Você vê Antônio sempre tem resultados. E sempre. tem essa paciência. Tem. Se permitissem, né, que essa paciência... Além de Isso ser meu faz amigo, diferença mesmo. adoro o trabalho dele. Sempre. Ele foi meu treinador. eu soube disso há poucos dias atrás que me tempo contaram. que Emílio, ele ficou, eu acho que foram 6 meses ou 1 ano, ele foi contratado para ir para a República Dominicana para dar cursos. Olha o crescimento que ele teve. E aí, você sabe que Cuba foi um país economicamente fechado, que sempre as pessoas são mais humildes. E Emílio, liberaram ele, vai lá, porque ia ganhar um dinheiro e tudo aquilo que o ser humano também precisa. Aí eu fiquei com o Antônio. E já foi o terceiro, último ano juvenil que eu estava já. Machucava o ombro, machucava as costas, dava um mês de treinamento, machucava outra coisa. E você não ia... Não evoluía tanto. Não ia. Mas esse tempo eu lembro dele. E ele com uma paciência também fantástica. Ele era mais jovem que Emílio. Sim, muito mais. Mas já ele tinha um conhecimento, ele e nosso amigo Ernesto Rova. Pessoas fantásticas também, com conhecimento. O nosso amigo Rova, que sabia a biomecânica, era um negócio impressionante. Absurdo, É verdade ou mentira? É verdadíssimo. E assim, eu falo, conto a história do Ernesto, depois eu vou falar por que a gente trouxe o Ernesto para Brasília. Isso. E aí eu fiquei um tempo com ele, Emílio voltou. Aí eu me recuperei já no primeiro ano adulto, voltei na seleção, porque assim, tem várias pessoas. Você não está na seleção e você continua treinando. Você tinha saído da seleção. Sim, tinha por causa das lesões, aquela coisa toda. Completamente. E tinha aí gente boa lá no na frente 93, com 19 anos. Volto. Ó, 17, 18, 19 foram 3 anos de lesões. Deserto. Aí voltei, centro-americano, mais ou menos como um sul-americano aqui na região. Equipe muito boa, fantástica. Emílio já começou. O que aconteceu? Nós éramos um grupo do infantil para juvenil e continuamos com o Emílio. Lá, em aquele tempo, o que acontecia? Quando o Emílio tinha um atleta bom, aí passava para outro treinador, que eram 4 treinadores da seleção cubana. Olha a competitividade. Isso em 1980. 80, 90, era assim. Por isso, quando você pega 80 e 90, além de 70, mas estou falando que eu nasci em 74, eu vivi. Você vê que era uma competitividade de atletas bons e de treinadores bons em Cuba, que era impressionante. Sabe quem conhece história também? Você? Giorgetti. Sim, que conhece muito. História. Foi Giorgetti que nos apresentou o mundo Eu lembro, de Cuba. o ano 89, o ginasta do futuro, estava a Luísa Parente com Giorgetti. A Luísa ganhou no feminino e eu ganhei no masculino. Olha isso. Olha só, que maneiro. Conheço essa história, e ela conhece. Ela conhece essa história também. E ela gosta demais também Foi por intermédio dela na nossa consultoria no Setor Leste, em 93, 94, que a gente foi para os Gimnastas del Futuro. A gente foi 2 vezes para essa competição. Eu lembro, se você falando. Aí voltei no ano 93, já na seleção. Já não era mais reserva. Já era 5º, 6º. Era quando começou que o sexto poderia fazer 2 aparelhos, 1 aparelho, lembra? Que antigamente a tática já podia fazer. Já poderia fazer, antigamente não tinha isso aí, você competia em todos. Em todos, Tá. Que é uma coisa que ajudava muito o atleta a desenvolver, porque hoje em dia, e não é uma crítica aqui, pelo amor de Deus,
Hoje em dia, claro que para você se especializar, você tem que ser um atleta de nível muito alto. Porém, hoje em dia, já você vê um menino bom de solo. Vamos Investe especializar no solo. E o cavalo fica de lado, a argola fica de lado, as paralelas, que técnicos são aparelhos. Aí você acha que é muito precoce essa seletividade? Às vezes acho que sim. Eu escutei conversa de profissionais, professores já. Não, esse menino vamos... E acho que não. Fazer os 6 aparelhos e os 4 aparelhos no feminino, desenvolve, né? Aprimora, desenvolve. A gente fala muito, Lázaro, que as capacidades físicas. Isso, como um todo, né? Como um todo. Agora, tem os dois lados. Aí, eu acho que isso veio também para beneficiar muitos ginastas que não tinham condições. Não. Então, até por questões físicas, né, biomecânicas mesmo, tem dificuldade. Então, para que você vai expor? Eu lembro da Daiane. Para que a Daiane fazendo trave se ela não tinha mais condição? Mas ela fez. Fez eu muito. Vi ela competir nos 4 aparelhos. A gente recebeu um vídeo do Edgar há pouco tempo fazendo série completa com entrada de mortal estendida. Eu competia com ela. Mas o Oleg, quando chegou, e falou assim, é muito importante, a gente tem que aumentar a nota D, ela vai ser campeã de solo. 2 anos depois, campeã de mundial de solo. E aí está tudo bem. Eu estou falando um pouco antes. Estou falando um pouco juvenil. Estou falando um pouco antes. Sim. Estou falando. Porque quando a gente especializa muito cedo, né? Quando a gente fala que a ginástica é um esporte completo, muito completo, ele é muito completo por causa dos diversos aparelhos. Mas se você faz a ginástica só o solo, ela é muito pouco completo. Ela tem um nível de especialização muito grande. Por isso que no infantil você tem obrigatório nos 4 aparelhos e tem que ter a classificação. Então isso é importante. Até o infantil, o juvenil, você tem para a equipe toda contar. Eventualmente não faz um aparelho, mas treina aquele aparelho, por mais que não seja especialidade. E não é isso que está acontecendo no Brasil, não. Essa conversa aqui está surgindo porque eu olho geral. Porque no Brasil não vi ainda no juvenil, porque todas fazem os 4. Todas fazem os 4 aparelhos. Estou falando mais geral, que já conversa. Não, esse menino tem que ter um olhar diferente. Mas fazer os 6 aparelhos faz. É importante. Até para esse trabalho que a gente está falando, que o Emílio é tão perspicaz, que é a base. A base. Então, para fazer a base, tem que fazer a base em todos os aparelhos. Mas no feminino... entender também, eu sempre falo assim, que é mostrar que você é muito bom no solo e não é tão bom no cavalo, mas a sua nota no cavalo é importante para a equipe. Então, trabalhar o senso de equipe num esporte individual é dessa forma que você faz. E se alguém machuca? Você tem que estar pronto. Você tem que estar pronto. Você entendeu? Quando você tem uma equipe que você vai competir em Pan-Americanos, Campeonato do Mundo, Jogos Olímpicos, você tem que ter uma equipe completa. Que possa fazer os 6 aparelhos. Possa fazer os 6 aparelhos. Depois você escolhe, você é bom aqui, eu faço esse rodízio. Aí você faz a tática. Aí tudo bem. Mas você tem que saber que em algum momento eu posso contar com você. E é uma série que é o melhor, não é o melhor, mas você entrou e saiu. Você não errou, você fez com as pernas estendidas, você não teve uma falta grave. É isso que eu estou tentando explicar. A gente tem vários exemplos, né, é isso que eu estou tentando explicar. Aí comecei, a partir do ano 93, não saí mais até que parei mesmo. 2004, antes dos Jogos Olímpicos de Atenas. Você ficou na seleção principal, então, 11 de 93, 11 anos. 11 anos. E aí, qual é seu, vamos lá, o currículo do Lázaro nesses 11 anos? Nós Ele fomos fica tímido, né? Nos anos 90, a equipe mais forte de ginástica nos Pan-Americanos era a cubana. Junto com a americana, que os americanos sempre levam a segunda equipe para os campeonatos pan-americanos. Porém, teve um momento em Mar del Plata que eles viram que com a segunda equipe não, aí foram os melhores. E aí em 99 foi o Winnipeg, eles viram que também não, aí foram alguns dos melhores também. Em 2003 já em São Dominicana, aí ganhamos 99 e 2003. 95 nós perdemos por 0,5. Nossa Senhora. Dos americanos. Aí eu peguei segundo lugar na barra fixa, segundo na paralela, terceiro individual geral. Desculpa, você não é humildade. Você trouxe todas as medalhas para o Brasil? Você trouxe suas medalhas? Eu trouxe algumas, porque minha mãe foi o que ela falou, eu preciso que você deixe alguma coisa para mim aqui. E eu deixei algumas medalhas, mas tem algumas em casa, sim. Eu não era um ginasta, e não é humildade, eu reconheço, não era um ginasta super talentoso. Era um ginasta muito
de treinamento. Eu gostava de treinar. Eu sabia que quando você era mais talentoso que eu poderia me igualar a você no treinamento. Eu ia treinar. Você poderia me ganhar, mas eu ia treinar para ganhar de você. E isso foi o que aconteceu comigo. Eu trabalhava muito. Claro que eu era talentoso para estar em um nível. Sim, lógico. Mas quando você olha hoje a Caio, quando você olha a Arthur Nori, ou comparando com Eric Lopes, que é o melhor ginasta da década de Cuba naquele momento, tinha um espaço aí entre nós. E isso era bom para nós. Claro. Ver uma referência lá na frente, você treinava. E eu quero chegar lá, né? Eu quero chegar lá. E muitas vezes, o que nós falamos, sempre falo para as meninas, a ginástica é um esporte individual, sim. Mas quando você compete por equipe, sim, é muito mais prazeroso você ver 3, 4, 5 meninas lutando para ganhar a competição. É muito mais prazeroso. Remando junto, né? E aí torcendo. Isso é uma coisa que lá nós trabalharam muito com esse pensamento. De equipe, de 6 aparelhos, que todo mundo tinha que fazer, porque tem que ajudar, porque se você não é bom nas argolas, mas no momento determinado você tem que fazer, você tinha que fazer. O planejamento era com essa ideia de fazer. Esse seu senso de equipe, de você trabalhar isso hoje, é uma escola sua? Você aprendeu isso? Sim, eu aprendi muito. Porque eu me considero um ginasta bom, mas eu me considero mais um ginasta de equipe. Legal. Mas eu era muito... Eu fazia os 6 aparelhos e eu fazia bem. Quando terminava a competição, eu estava 3º, 4º, 2º. Mais ou menos por aí. Aí em Winnipeg, em Mar del Plata, 3º, Winnipeg de novo, 3º individual geral, ganhamos lá no Canadá, e em Santo Domingo ganhamos de novo. Que aí foi quando a ginástica brasileira começa. Quando você fala ganhamos, desculpa, é Cuba. Cuba, a equipe. Então seus títulos são mais com equipe do que individual? Individual geral eu tenho aqui. Você tem também? Tenho. Terceiro lugar, né? Terceiro em 2 Pan-Americanos. Paralela também tenho prata. Salto tenho prata. Na barra fixa era o melhor aparelho que eu tinha. É esse que está com a gente, então. É esse que está dando treino lá na VUP. É ele. Entendi. No Mundial da China, de Tianjin, 99, eu fui finalista do mundo na barra fixa. Caramba. Fiquei em 5º lugar. Na final. Nossa, que orgulho. Parabéns. Nos Jogos Olímpicos, eu fui finalista individual geral. Sydney? Sim, Austrália. Fui finalista individual geral. Finalista individual Entre geral. os 24 melhores do mundo nos 6 aparelhos. Olha o fruto disso, de ter que trabalhar os 6 aparelhos. Difícil. Não, conta mais sobre Sydney, vai. A gente está em ano olímpico, conta essa experiência de Vila. É muito diferente uns Jogos Olímpicos do que o Mundial. Não, do que o Pan-Americano. Porque o Pan-Americano são todas as modalidades. Vai. Eu vou falar aqui uma coisa antes, que foi uma coisa assim, triste para nós. E o porquê? Quando nós terminamos o Pan-Americano, o Winnipeg, Canadá, as pessoas... Foi muito boa a competição nossa. Nós ganhamos os americanos, não sei quantos pontos, Canadá, que estava em Canadá e tal. Ganhamos salto, ganhamos individual, bronze comigo, equipe. Ganhamos paralela, prata na barra. Finalista no cavalo com alça, 2, Eric e eu. Era bem completo. As pessoas, no Mundial, que era 3 meses depois, desculpa, estou falando de 2003, desculpa, 2003. Vocês, não, 2003, volta, 99, Canadá, desculpa, porque aí os Jogos Olímpicos fomos com individual. Aí o que acontece? Vocês vão ficar entre os 6 melhores, porque antigamente era 12 equipes. 12 equipes. Aí não fomos para o Mundial, não deu certo. A competição não foi vaga boa. Por equipe. Parte da equipe não foi boa. O Eric, o melhor ginasta nosso, não foi bem. Ele não classificou para nada. Caramba. Que é uma coisa que todo mundo... Inédito. Né? Eu fui o único que fui razoavelmente bem. Fui para a final da barra fixa.
Daí foi uma coisa que ficou e falou, gente, nós temos que 2004 trabalhar. E aí melhorou a equipe com algumas pessoas, meninos que entraram novos, talentosos pra caramba. Vocês se lembram de Charles Tamayo, que tem o elemento Eu lembro do sobrenome do elemento, twist estendido, que era muito talentoso. Aí já em 2001, eles foram para o Campeonato do Mundo, que eu não fui porque sofri um acidente de moto. Ele ganhou bronze no salto e Eric prata na paralela. Foi as primeiras medalhas do mundo da equipe cubana em campeonatos do mundo, masculino. Aí, em 2003, para os Estados Unidos, Califórnia, vamos lá, a equipe estava, e voltamos para a Dominicana. De novo, competimos bem. A equipe foi muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. E eu falei, agora que a equipe vai classificar. Eu tinha já experiência de 2000, porque eu participei. E aí, e não culpo ninguém, porque cada um faz com sua vida. Ficaram 2 meninos nos Estados Unidos. A cabeça deles estava não estava mais para a competição, estava para o passo vida, né? Da vida. E não critico porque eu fiz a mesma coisa. E eu, se dou um conselho para eles, eles fizeram a melhor escolha naquele momento. A melhor escolha. Só que para nós não foi legal como equipe, porque abalou. Abalou. E aí nós ficamos de fora de novo. Ficamos no 13. Nossa Senhora. E a competição foi boa, mas eles estavam com a cabeça em outro lugar. E aí, depois de 2003... Aí a vaga olímpica foi sua? Não, foi 2000 foi minha, com o Eric. Ali, a vaga era para 2 pessoas também. Aí eu machuquei o ombro. 2004, começo de 2004. Aí não deu certo para voltar bem. E aí decidi... Foi quando você decidiu parar. Aí decidi parar. Já estava essa estrutura que você conheceu lá em Havana. Estava. E me procuraram, você quer trabalhar aqui conosco, com a ginástica? Porque eu quero fazer. Mas já pensando em sair de Cuba já. Eu queria sair de Cuba fazia um tempo. Só que eu queria honrar o que eu estava fazendo. O trabalho. Porque o trabalho de Emílio, para mim, era muito importante. O trabalho de Saguirre, que era outro treinador da seleção cubana, era importante também. E aí, quando eu voltei, eu falei, eu vou para casa 6 meses, porque preciso formatear minha cabeça para ver o que vai acontecer. Formatar é ótimo. Porque você sabe que você já parou como atleta, agora como treinador. Aí falei, ok, vou voltar. Vou voltar como trabalhando com a base. Falei, ótimo. É isso aí. Sempre me identifiquei muito trabalhando com a base. Fiquei 3 meses trabalhando, o treinador da seleção do feminino só me olhava, porque o ginásio ficava um do lado do outro, lembra? Ele olhava, era meu amigo também. 3 meses ele veio e falou, Lázaro, eu tinha umas meninas boas ali para competir em algumas competições nacionais. Eu quero que você venha comigo para cá, trabalhar com o juvenil. Eu falei, Fernando, inocentemente, mas eu posso levar essas meninas? Não, você não está entendendo. Você tem que deixar as meninas e vir aqui para a seleção para trabalhar com a juvenis. Falei, eu posso pensar? Eu disse, não, você não está pensando. Eu estou falando para você que você tem que vir a trabalhar conosco. É uma ordem. Eu falei, bom, e agora? E agora? Fica mais 1 mês ali, prepara, fala para as pessoas, para trazer outro treinador, e você vem para cá. Aí eu fui para a seleção, com a juvenis. Lázaro, acho uma coisa muito interessante, na nossa vivência, a gente ouve muito isso, de que o professor, um treinador, ele recém começou a carreira. E já quer ser atleta da seleção. E ele quer ser treinador de atleta, né? Não. Ele quer ser o treinador da pré-equipe, ele já quer... Se não respeita o processo profissional, imagina se vai respeitar o processo com a criança. E é muito legal você falar isso, porque você aí estamos falando de um ex-atleta olímpico, todo o seu currículo você falou, e você começou na base. Aí vem a questão da humildade de, ok, eu estou aqui no meu lugar.
E aí, quando chega um convite meio ordem, assim, você chega até fica confuso. E fala assim, calma aí, deixa eu pensar. Quando parece hoje que o caminho natural é assim, não, trabalhar com base, não. Precisa Não, fazer. e é uma dificuldade natural. que a gente sabe dos treinadores, eu fiz 5 menininhas maravilhosas, estou com um trabalho de base muito bem feito, e elas são minhas. Não. Aí se aposta e diz é minha, eu vou acompanhar, elas têm que ser minhas para sempre. Não, você tem que se orgulhar. Eu falava isso já nos saltos ornamentais, quando eu trabalhei com eles. Eu falei assim, você tem que se orgulhar de ser um treinador de base bom, que passa os atletas em condições de seguir o caminho que chama o caminho da medalha, de verdade, um caminho produtivo que vai levar ao fim, entendeu? Um fim do que se deseja, né? Que é o caminho da medalha. Então, por que não esse orgulho de você se sentir bem sendo um treinador de base? Por que acha que só o status de treinador da elite é que vai... É exatamente onde eu queria chegar. Como você vê essa história de, se eu sou o treinador principal, se eu sou o treinador do juvenil, se eu sou um professor de criança de 2 anos, isso passa na sua cabeça, esse negócio de status? Não, status não passa comigo. Conta pra gente sobre isso, Lázaro. É que tem algumas coisas que eu não posso falar aqui. Em sentido de, você sabe, o que aconteceu uns meses atrás, o convite que teve e tal. E a minha primeira conversa foi isso aí. Pela preocupação das pessoas. Você chega a um lugar... Que legal. Zero. Eu estou aqui para ajudar. Eu estou aqui para ajudar em que sentido? O que tem que fazer? O que eu tenho que fazer? Onde eu tenho que trabalhar? Caramba, Qual é o sistema que nós temos para trabalhar? Isso é uma coisa, eu vou falar, ia falar mais para trás, no final, mas vou falar agora, porque eu acho que se encaixa. Hoje, o trabalho estou falando do feminino agora. O trabalho do feminino, a escola brasileira existe e é brasileira mesmo. Ela é brasileira. É de Chico, é de Felipe, é de Roger, é de Irina. Com um toque com toda ali. Adaptação, não, mas a Irina hoje é brasileira. É da ela conseguiu. É da Georgette. E desculpa aqui se estou esquecendo mais alguém. Mas da Adriana. Do De Kiko. Exatamente. Da Bia, que está chegando agora. Caramba. De Ângelo, de Valmir. Você estava falando. Uma relação de treinadores. Isso. Tem os que a gente perdeu, que fizeram uma escola importantíssima, como a Kelly e o Alexandre. E do Flamengo, gostava dele, eu gosto dele muito. Ricardo Pereira. Porque eu aprendi, ele ia para Cuba, porque eu sou uma pessoa que gosto, sou observador, eu gosto de observar. O que eu aprendi com ele, uns 2 anos que ele foi para lá, que ele ia, eu estava lá com as meninas juvenis, era um negócio impressionante. Eu gosto. E a gente ia para lá para aprender, né? Olha como é que é. Cara, Lázaro, assim, me desculpa. Interromper, né? Cara, porque você é um ser humano e você é um cara. É muito bom ter um cara que nem você perto da gente e poder conversar contigo. A gente saía daqui do Brasil para ir aprender em Cuba. Aí o cara que estava lá em Cuba, ele vira e fala assim: eu observava muito e aprendi muito com aquele menino que veio para aprender. Cara, ter esse senso de percepção é muito gostoso. Porque eu vi a evolução do Brasil. Eu vi ela. Eu fui testemunha. Né? Eu vi o Diego Hipólito nascer. Eu vi o Diego Hipólito subir no pódio nos Jogos Olímpicos. Eu vi ele. E eu vi e falei, cara, esse é o Brasil, é um trabalho brasileiro. É um trabalho, claro que vieram vários estrangeiros, aportaram. Aprender, lógico, faz parte do processo. Mas o trabalho que faz Chico com a Irina, com esses profissionais que porque eu fiquei uma semana lá, eu vi. É um trabalho que você fala, é o dedo do Brasil. Do Brasil. É brasileiro. Que legal. É brasileiro. Muito bom ouvir isso. Você vê o trabalho do Chico, a metodologia que ele tem, como ele trabalha, o Ângelo, todos esses profissionais, o Roger. Gosto dele. Eu também. Felipe também. Felipe, são pessoas que trabalham muito bem. Com Felipe, e o Roger tem essa visão da base, com Felipe, da paciência. Com Felipe, eu tenho várias histórias legais com ele. E é uma coisa que você está falando que você vê, eu sou humilde, ele também foi comigo. Porque no ano 2013, quando Elaine, eu tinha 2 meninas, a Luísa, que depois passei para Roger, e a Isabela, que ela não continuou porque ela não quis.
Eu fui tirado do lugar onde eu trabalhava porque Aham. a prefeitura não pagou mais. O que acontece até hoje aqui no Brasil, infelizmente. E aí, Elaine me avisou, vai ter uma seletiva. Antigamente, o pré-infantil ia para sul-americano. Pan-americano. Não, Ah, o sul-americano. sul-americano infantil. Tá. Infantil. Antigamente tinha pré-infantil. Vai ter uma seletiva no Pinheiros. E pelo que eu vi de suas meninas e tal, eu acho que você, se vai lá, não sei se vai classificar, eram 5 meninas, mas para que você tenha uma experiência, falei, estamos lá. Bacana. Eu fui lá. A Luísa ficou em primeiro e Isabela em quarto. Nossa. As duas classificaram, de 5 meninas. A Luísa, que hoje trabalha, a Luísa, que trabalha comigo, não, a Luísa não, esqueci, coitada. Que era, trabalha comigo hoje, que era de Felipe. Lembra? Ok, já sai. Dá. Vai aparecer. Ela, a Laura. Ah, Laura, que trabalhava com o Felipe, que hoje está estagiária conosco lá, era a melhor ginasta. Ela errou, ficou em segundo lugar. E aí que nem sabia também, era a Yumi, a diretora técnica, falou, bom, nós temos um critério. O treinador que a menina ficou em primeiro lugar é o vai na treinador da competição. seleção. E o treinador que tem mais meninas. O Felipe ficou fora, porque tinha mais 2 meninas do Carlos de São Carlos. Aham. Então era eu e o Carlos. E o Felipe ficou fora. Ah. E o Felipe foi de uma humildade comigo. Ele foi, porque ele foi na competição, porque pagaram, São Bernardo pagou para ele. Aham. Ele ficou na arquibancada, ele ficou conosco no quarto. E aí eu ia conversar com ele, Felipe, o que eu faço aqui? Falei, Lázaro, o que você está fazendo está ótimo. Se concentra ali, que é isso mesmo aí. Por quê? Porque eu devia respeito a ele. Aham. Era a tua E primeira ele- competição Ele aqui foi pelo comigo Brasil. de uma humildade, e não nessa oportunidade, em outras também, sempre me convidou ao ginásio. Quando comecei a trabalhar PAC com a Sofia, que é um elemento que eu nunca trabalhei, porque antigamente era mais subbalance. Aham, subbalância parada, Subbalância parada. Eu mandei vídeos para ele, Felipe me ajuda, ele gravou vídeo e mandou para mim. De educativo. De educativo, sistema. sabe? Deu uma simplicidade. Isso faz diferença Faz. para o esporte ser o que ele é hoje. Faz. Quando você fala que tem um toque brasileiro, isso tem diferença. E a gente ouve de várias federações, várias histórias de pessoas que têm essa questão de uma rixa, um status. E não uma ajuda, e não ajuda, apoia, esconde e- informação. Não venha contar comigo para entrar em uma... Nesse porque jogo, não, né? não vai. Não entra, né, Lázaro? Não vou entrar nessa aí. Não vou entrar nessa aí. Nota do árbitro que dá, essa que eu vou acatar. Por quê? Porque ela está aí para isso. Ela estudou, ela fez o curso. Aham. E acabou. Acabou. Você, como treinador, e uma coisa que agora que eu aprendi com o Emílio, quando não está dando certo com o atleta, e a maioria, já fiz já isso aí, não está dando certo com o atleta, o movimento, a primeira culpa que você joga para fora é o atleta. Aham. Você e tal. Emílio nos ensinou. Primeiro o treinador. Não está Pensa, conseguindo O que é o que chegar você até o está atleta. fazendo errado que ela Aham. não está conseguindo? Ou você está falando errado, ou você pulou um educativo, ou você não está trabalhando fisicamente, o preparo físico para melhorar Adequado para ela, né? Porque se é uma... aquele plano muscular. Vamos trabalhar, vamos falar de um elemento fácil, mas ao mesmo tempo trabalha para caramba. Curveta, Uhum. no solo, curveta. Quanto você tem que trabalhar? Quanto de postura? Aí não Quanto- aprendeu a curveta, depois reclama porque não está saindo mortal Flick, estendido. isso, rodante, Por que não está saindo mortal estendido? Porque não tem velocidade, porque não consegue fazer a curveta. Isso. Né? Isso é uma coisa que eu aprendi do Emílio. Ele sempre, não, peraí. Não é o Ele atleta. sempre falava, calma aí, como ele era muito estudioso, não, esse educativo aqui vai melhorar, isso aqui eu estava falando errado, não era assim. Isso eu aprendi. Legal isso. Claro que quando o atleta tem uma falha de comportamento, Claro. que é Aí é preguiçoso, diferente. aí estão Sim, falando sim. outra coisa. Aham. Aham. Estamos falando de uma atleta determinada, comprometida com a atividade, que você fala uma coisa, ela tenta fazer, e quando você fala uma coisa, ela está olhando para você porque ela quer saber o que você vai falar. É isso que eu estou falando. Primeiro, vai lá. O que eu estou fazendo errado? Depois, a ginasta, eu acho que às vezes o atleta, ela tem que entender o processo. Não, O ela tem que processo. participar até. Isso faz Participar. parte até da minha tese, E hoje de mais. doutorado. É. O atleta tem que participar da solução do problema e tem que entender onde está E errando. hoje Quando ele mais. entende onde está errando, meu amor, ele é aliado. Hoje mais.
Hoje o Mais atleta, ainda. ou mesmo colocando de novo o exemplo da menina quando eu vim aqui em janeiro, que ela chegou, a Bia, hein? Não, Bia não. Professor, o último dia, isso aí que você me gravou na minha cabeça. Isabela. Que eu tenho que melhorar quando você volta aqui, que eu tenho que melhorar. Quantos anos tem, Isabela? 15 anos. Ela falou isso para mim, falei, Isa, vem aqui, ó. Aí eu expliquei para ela, por quê? Aí você vê que hoje você tem que ter, e é uma palavra que eu estou usando muito, conexão. Conexão com a atividade, conexão com o planejamento, conexão com o atleta, para que você tenha um trabalho mais ou menos... Com espaço. Um espaço. Eu chamo de vínculo. Com eu vínculo. chamo isso de vínculo, com vínculo. Você tem que ter vínculo com o atleta para todas essas fases e todo esse processo. Que é a conexão que nós temos com amor à modalidade. É isso aí. E é isso que passa, né? É isso que passa. É isso que passa. Lázaro, você falou que você nunca foi um ginasta muito talentoso, mas que você era do treinamento. Você olhava muito para esse lugar. Como que você vê isso, inclusive talvez até nesse crescimento da modalidade no Brasil, da ginástica feminina, masculina, enfim, você pode trazer talvez algum exemplo, mas como que você vê isso? E o Ministério do Esporte lançou essa semana agora um programa para revelar talentos. Então vai botar uma grana, vai fazer um monte de centro e tal. E aí parece que tem hora que parece pra gente que assim, revelar talento é uma coisa que deixa eu cavar aqui e vai brotar talento, né? Fala um pouco sobre o seu entendimento, a sua compreensão, inclusive, e aí de um ponto de vista histórico, inclusive, né? Talento, eu falo, talento é disciplina e esforço. Você pode ser a pessoa mais talentosa do mundo, mas você não tem disciplina e esforço, acabou seu talento. Legal. Você pode ser um pouco menos talentoso, mas você tem disciplina e esforço, comprometimento. Você acredita naquilo que você está fazendo. E aí que vem a força da psicologia do esporte hoje em todos os esportes. Isso, é ali onde está a minha opinião também. Eu gosto de ler algumas coisas também, artigos. A chave está ali. A chave está aí. Vamos, quem sou eu para falar, mas eu sei a história da Rebeca. Por quê? Ela machucou, ela chegou 3 cirurgias, ela chegou um momento que ela falou, e aí o Chico pegou pela mão e falou, você consegue sim. Vamos tentar mais uma vez? Disciplina, esforço. E o talento estava ali. O talento estava ali. É isso. E como que isso é trabalhado na primeira infância, na base? E aí, sei lá, vou tentar melhorar um pouco minha pergunta. A gente parece que olha muito na base, muitas vezes os treinadores estão olhando, nossa, essa menina é fortinha, é durinha, não sei o quê. Mas como que a gente consegue apurar o nosso olhar para não só para detectar o talento, nessa história de brotar, mas de trabalhar as crianças nessa primeira fase, na questão da disciplina, da persistência, do esforço. Além das capacidades físicas de uma ginasta, uma atleta talentosa, que é forte, que é explosiva, que é coordenada, que tem... flexível. Que é flexível. Tem uma coisa que é muito importante para mim, o exemplo do treinador. Nossa, legal. Quando o treinador chega no ginásio, o atleta tem que ver como exemplo. Ele não chega tarde. E se você chegar tarde, você tem que falar o porquê você chegou tarde. O ginasta, ele tem que saber que o treinador está comprometido com a atividade. O atleta tem que ver que o treinador acredita e confia naquilo que você está fazendo. Errando ou não errando. E a gente faz isso já um pouco, a gente tem esse compromisso de ensinar as crianças nesse sentido, sabe? De estar o chegar, às vezes não é culpa da criança chegar atrasada, mas assim, de não é bronca, mas olha como perdemos, olha como é importante, olha como estava todo mundo aqui. Então, isso tem que ser trabalhado. O exemplo, o espelho, e uma coisa que o Emílio tinha uma pessoa que tem muitas coisas que nos anos 70, 80 e 90 era normal. Hoje é um pouco mais difícil. É um pouco mais difícil. E não estou criticando ninguém. Mas o ritmo da vida, são contextos você tem que diferentes. fazer. Antigamente, e eu entendo também, antigamente você se dedicava só a uma coisa. Hoje, você tem que se dedicar a várias coisas, porque tudo está em movimento.
Porque você A hoje criança hoje, não a se, gente conversou sobre isso mais cedo. É isso que eu ia falar agora. Nós estamos vindo do aeroporto para cá e você é uma pessoa, você precisa estar fazendo várias coisas. Isso é legal pra caramba. Isso é muito legal. E você é uma pessoa que faz bem feito. Só que, quando você faz muita coisa, e quando você vê que nada está dando resultado, então, pelo menos, você tem que repensar. Sim. Repensar. E é uma das atividades. Quando você me procurou, é que a nossa conexão foi bem legal. Não sei se já contei sobre... Nós estávamos em Campo Grande, lá num torneio nacional. Eu tinha o convite da Irina, do Seijin, que me convidou. Fiz uma reunião uns meses antes com ele, com o Rony. Nossa, eu estava esperando para ir, para falar. E aí estava no ginásio, estava treinando com a Sofia, com as meninas. E a professora aqui do meu lado, aqui, ninguém sabia, não tinha contato. E a professora que trabalha comigo, do outro lado. A sorte é que ela não escutou. Aí a professora falou assim: ô Lázaro, fiquei sabendo que você vai para o Seijin, eu estou muito feliz. Aí, uma coisa que me tocou, porque assim, claro que eu conheço a Rosana de competições e tal, do respeito a professora lá, eu aqui. Mas me tocou porque eu vi alguém que estava feliz por aquilo que estava acontecendo, que eu sabia, e minha esposa, que eu estava super feliz. Era uma coisa que não cabia em mim. Você, sua esposa, Rosana. E Rosana, quando eu vi... Sabe-se lá mais quem também, essa história. Era só o Sejinha aqui. A felicidade da Rosana, depois que eu processei, eu vi que a Flávia não escutou, eu falei, tá por aqui não. Eu falei para ela assim, eu estou muito feliz, segredo. Que eu vi a felicidade dele, eu falei, legal. Que legal. Eu me senti muito legal naquele momento, porque eu vi que alguém... Porque você está chegando a um lugar onde trabalharam pessoas com muito gabarito. Muito gabarito. Com muito gabarito. De muito respeito, né? E isso é uma coisa que eu estava preparando, não para trabalhar lá, mas estava preparando para melhorar como treinador, porque estou em outra cultura. E voltando um pouquinho atrás, se você pega a primeira entrevista que eu fiz aqui para a Bandeirante, foi no Caritas, no dia que eu fui pedir refúgio no Caritas. O moço chegou lá, fez uma entrevista e falou: e aí, Lázaro, depois, o que você acha? O que você vai fazer aqui no Brasil? E foi isso que você falou. Eu venho aqui para aprender. Eu quero aprender. Mas você, Jogos Olímpicos, não, mas eu estou em outro país, estou em outra cultura, eu preciso aprender. Depois, anos depois... Se a outra pessoa chega aqui e diz assim, eu quero ser treinador da seleção. Mas não estou falando aqui por ser mais humilde, não. É porque eu sabia o que eu queria fazer do ponto A ao ponto B. Entendeu? Lázaro, e até porque você não fala para ser mais humilde, é que isso se torna uma grande lição. Porque se você falasse isso para ser... Aí vem a falsa humildade... Isso seria vazio. Isso seria vazio. E a gente te admira, e cada vez a gente te admira mais, e você está conversando, eu falo, cara, os pais dos nossos alunos, todos, eles têm que ouvir esse cara falando. Isso é lógico. Eu acho até que na próxima, em vez de a gente fazer um VUPcast, a gente vai fazer uma palestra. Para os pais. Com todos os pais, para o Lázaro ficar lá, batendo papo, conversando. Porque é uma história que, assim, eu quero minha filha com pessoas num assim. lugar que tenha gente assim. Sem dúvida nenhuma. Esse sentimento, eu posso falar aqui, que com as famílias que eu trabalho lá no clube, eles têm esse sentimento. Eles veem, não é que me valorizem, não sei se é a palavra, eles veem que o trabalho, respeito, a confiança, o respeito, valorização, e eu me sinto assim, eu me sinto assim, da parte deles, nas conversas, reuniões, eu sinto isso aí, e as crianças também. Porque é muito importante ter uma família com uma estrutura muito boa, porque quando a criança sai do ginásio, ela vai para onde? Para casa. E lá é o que o pai, a mãe, o pai, mãe, não sei, família, fala, filho, é isso aí, sabe? E isso aí eu sinto. Essa é uma coisa que eu posso falar assim. Eu sinto porque o exemplo que Emílio me ensinou é que eu tento fazer. E não é nada do outro mundo também. Eu erro, muitas vezes erro, mas sempre tentando
acertar. E aí eu falo errar e recalcular a rota é o que nos move. Entendeu? Então você tem que estar recalculando a rota o tempo todo. Você acerta com uma, erra com outra e vamos lá. E, né? É assim com a gente, por que não seria no processo de educar? Né? Mas quando a gente fala que admira, é assim, a gente criou uma relação de muito respeito já desde a arbitragem, e o respeito e a valorização que ele tem não é só da Rossana, é de todos os árbitros, de muitos treinadores, não vou dizer de todos, mas de muitos treinadores do Brasil que te respeitam. E é uma relação muito transparente. Entendeu? Uma relação muito sincera, né? Quando a gente fala que é muito mais do que ginástica, a gente ensina mais do que ginástica, exatamente isso. Quando Talvez eu falei o Lázaro que a gente... vem para ensinar para a gente muito mais do que a parte do treinamento. Vamos trazer para a VUP agora. Sim. Uma das coisas que eu trouxe para os meus sócios, que não te conheciam, foi: eu quero o estilo dele. Ele não grita, ele não briga, ele não dá bronca, ele está no ginásio, na hora da competição, é a hora da competição. O que tinha que ser feito, já foi feito. Então, isso eu te admirava demais, porque a tua postura com as crianças, com as meninas, na hora da competição, era de uma tranquilidade, de uma serenidade que passa para os atletas. Então, não era só o consultor técnico por toda a experiência do ginasta olímpico. Sim. Era a pessoa, o treinador que eu via nas competições. Entendeu? Então, era isso que eu queria, isso que a gente traz para a VUP. E aí, chegamos na VUP. Esse consultor técnico que está nos enchendo de orgulho, tá? E que para mim está sendo uma baita realização, além da empresa em si, de trazer ginástica para mais de 900 crianças, ter você aqui com as nossas Super VUPers está sendo um momento muito único, muito especial. Eu queria saber como você vê essa primeira consultoria da sua vida, esse momento que a gente está de formação de professores, muito mais do que voltado para as ginastas em si. Eu quero trazer uma legião de treinadores com essa filosofia, com esse pensamento, com esse carisma. É isso que a gente quer para Brasília, para o Brasil, quem sabe, tá? Mas que seria uma coisa VUP. Ele vai responder que veio para aprender. Não, assim, isso aí é uma coisa que chegou no momento certo. Legal, e porque eu vou explicar porque eu nunca me vi fazendo isso que eu estou fazendo agora. Nunca. Por quê? Por quê? Eu vou explicar. Primeiro, pela comunicação. Você tem o conhecimento, você sabe o caminho, mas a comunicação. Segundo, eu participei de vários cursos de vários profissionais que já falei aqui, e eu vi que ainda faltava alguma coisa para encarar algum tipo de desafio como eu estou fazendo hoje. Porém, a pandemia veio, e aí eu quero fazer uma história rápida, porque foi muito legal. Foi muito legal. Foi muito legal. Na pandemia, antes da pandemia, o Minas me estava contratando. Eu tinha saído do clube, tudo já, estava indo para o Minas. Chegou a pandemia. Não, você não pode vir para cá porque está tudo fechado e não estamos contratando mais. Eu fiquei sem emprego. Sem clube. Sem clube. Aí falei, bom, e agora? A sorte foi que o presidente do clube onde eu trabalho, que até hoje ele está, nessa coisa, não, termina aqui o mês de... Aviso prévio. Tal e tal, que não sei o que mais. Aí ele foi me livre, Lázaro, para onde você vai? Não, estou indo para o Minas. Fiquei sabendo que você pediu as contas, estou indo, porque estrutura, porque eu quero crescer e tal. Falei, mas você sabe que as portas aqui estão abertas? Estão. Deu problema. Aí peguei o telefone e falei, Vargas, aconteceu isso. Não, você está contratado. Ele, espera aí, ele ligou para a RH e falou, não, cancela tudo. Aí, tinha uma menina, a Duda, Maria Eduarda, que também teve um destaque infantil e juvenil, também. Um destaque. E aí ele entrou naquele treinamento da CBG e tal. E eu não estava. Quando começou, eu não estava, porque online. Supostamente eu estava saindo. Chegou o momento e eu estava assistindo. Eu assistia aos treinamentos. Eu entrava lá, com o link lá, e eu estava vendo lá as coisas. Falei, putz. Tinha muitas coisas que eu tinha na cabeça que eu queria fazer. Como já voltei com as meninas do clube no treinamento virtual, aí eu comecei a fazer algumas coisas, falei, isso aí tá legal. Eu faria assim, comecei a
a quebrar o movimento, comecei a fazer uma progressão na minha cabeça, uma sala aqui e tal. Uma sala aqui. Passou... Um sofá, uma janela. Passou né? 3 semanas e a Adri liga para mim. Ô Lázaro, falei, oi Adri, tudo bem? Você encara dar treinamento da CBG no juvenil? Cara, na hora, ela fica até nervoso, falei, claro que encaro. Foi uma sexta-feira. Você começa na terça. Cara, O problema é que eu tinha tudo já escrito. Aham. legal. Eu tinha tudo o que eu ia fazer. Deu um show. Você falou? Não, Deu um show. eu não sei se foi bem. Deu um show. Só que eu me preparei. Depois Me fiquei preparei. sabendo, e aí falo mais uma vez, o Felipe. Porque a Irina chegou e falou, quem é o Lázaro? Ela, você não conhece ele das competições? E, coitada, eu sei que ela não tem que conhecer todo mundo. Aham. Sim. Não, ele é Baita treinador. um treinador, que ele é cubano, que ele está aqui faz tempo, ele faz trabalhos interessantes e tal. Eu não conheço ele. Aí o Felipe falando, porque era responsável, era Felipe e ela, hein? Aham. Falando, Irina, eu conheço ele. Acredita, Já né? viajei com ele, já teve... Depois Felipe me contou isso aí. Aham. Bom, Já tomou o meu lugar na seleção? ela... Não, nunca. Brincando. Aí ela, deu carta branca. Aí, entre no salto. Entrei no salto, lembro que era meia hora, 1 hora, não lembro agora, 40 minutos. Aí eu tinha tudo, mas tudo foi de uma... Sabe quando Tudo você... certinho, encaixado. No horário, tudo. E o relógio aqui, tal. Eu lembro até hoje a cara dela. Estava tudo fechado, só abria o treinador com as atletas. Quando eu fechei, para respirar, porque eu estava nervoso. Ela entrou aqui. Tum. Ô, Lázaro! Uma cara de felicidade. De felicidade. A Irina. Muito Aí eu bom. falei, Muito eu bom. acho que eu fiz certo. Eu acho que eu fiz certo. Você acha? Aí ela que faz assim, ó. Ela bate palma assim, ó. Aí foi legal Aí pra do salto caramba. ele foi pra paralela, fez um baita treino de paralela. E aí com o inesquecível. Felipe, montando séries, lembra? Para as árbitras. Nossa, uma loucura boa. Não, Uma loucura muito boa. boa, Muito boa. E aí o que aconteceu? Eu me estava preparando já. Eu sabia que eu tinha que me preparar, se eu queria chegar um pouco mais longe. Porque eu não tenho estrutura. Aham. Você tem que, se não tem estrutura, você tem que ter mais esforço, mais disciplina e mais coragem para encarar o que o As outro... dificuldades. As dificuldades. E aí eu fui. Até que começou, a Sofia já estava, era o 2º ano do pré-infantil, foi na pandemia. O primeiro foi pós-pandemia. Mas lembra que esse ano não teve Campeonato Não Brasileiro. teve campeonato brasileiro. Aí foi porque ela tenho certeza, ia estar melhor ainda. Uhum. Porque ela é de um talento fora de série. Ela é, né? Ela é talentosa. Ela é muito talentosa. E aí foi apresentado, foi conhecendo, as pessoas já me conheciam melhor. E aí o negócio foi fluindo. Esse momento para ele foi onde a Irina reconheceu, entendeu? Sim. E aí esse convite Sim. para o Cegim foi em função desse momento da pandemia. A Sofia chegando no cenário, Sim. bem campeã, né? Aham. Finalistas. Quando a professora me procurou, falou, Lázaro, eu quero, ela me explicou. Eu falei, eu acho que eu estou preparado. Eu acho que eu estou preparado porque eu acho que é só colocar em prática aquilo que eu estou colocando também. Vamos fazer um curso. Aham. E era o curso que eu queria fazer, Sim. que estava na minha cabeça. Por quê? Quando eu participei de vários cursos fantásticos, Sim. você escuta as pessoas que participam no curso. Nossa, foi muito bom, muito bom. Mas eu não tenho estrutura para fazer algumas coisas. Mas eu tenho estrutura. Mas eu não tenho como vou fazer coreografia, mas como vou fazer isso? E muitas dessas pessoas, elas não têm... A ginástica você precisa colocar a mão, ajudar, por segurança, por movimentos, técnica certa. Por exemplo, o keep, para colocar, falar do movimento simples, mas que ele demora muito, precisa ajudar. E quando você sai da faculdade, você não tem essa experiência, não tem nenhuma. E os estagiários que chegavam lá no ginásio, eu via, enxergava que não sabe. Você tinha que ensinar, ensinar.
Falei, eu acho que é isso que eu quero fazer. Porque eu vi a preocupação de algumas pessoas que largavam de trabalhar na ginástica. Por quê? Porque espera-se que já saiba fazer, não segurar tenho e capacidade, cobra, né? Não tenho capacidade. Uhum. Não tenho, como vou fazer isso aí? Não tenho capacidade. Aí não vou fazer outra coisa. E nós estamos perdendo muitos profissionais de ginástica por isso. Né? Porque ela é difícil. E se você não está preparado, alguém te orienta, alguém te prepara, você não consegue fazer nada. E aí a Rosana falou, Rosana, eu tinha tudo preparado também já. Falei, é isso que eu quero fazer. Aí passamos aqui, capacitar professores. Capacitar professores para fazer o melhor na base. É o que eu sempre falo. Se é com as pernas estendidas, é pernas estendidas. Se é com o peito fechado, é com o peito fechado. Porém, você tem que saber o preparo físico que você vai fazer. Para que ela consiga manter o peito fechado. Uma das posturas que não está na literatura é corcunda. E quanto fala o professor corcunda em uma sala de treinamento por dia? Milhões de vezes. Milhões de vezes. Corcunda, fecha o peito. Corcunda. Mas para chegar na corcunda, fazer um balanço atrás na corcunda, para abrir, demora tempo. Porque a ginástica não tem força, não sabe fazer prancha alongada, você não trabalha o físico dela, aí ela não vai melhorar a técnica. Legal isso. E era isso que eu queria fazer. Aí depois a professora, vocês gostaram do curso? Também foi aquele curso. Foi uma coisa que eu falei com minha esposa, que veio comigo, o dia que estávamos indo embora, no aeroporto. Aí eu olhei assim para ela e falei, hoje é um dia que eu me sinto muito realizado. Porque sabe aquele dia que você, como do treinamento da CBG, você faz tudo no tempo, foi tudo encaixado. Foi tudo certinho. Certinho. Isso é bom, né, essa sensação. E a receptividade, né? A mais importante. O mais importante, as pessoas... Isso aí. Queriam aprender. A gente sentiu isso no curso, foi muito bom. As pessoas estavam a fim de aprender, porque já fui em cursos com pessoas maravilhosas, que tem pessoas lá que olham assim, ficam no celular, ficam para o lado. Olhando o relógio para ver se está acabando. E estão passando de um conhecimento ali extraordinário. Muito bom. E eu vi que foi o que me deixou mais feliz. As pessoas compraram a ideia. Muito legal. Isso. Aí quando veio consultor, eu falei, eu acho que eu estou certo. Estou preparado para isso. Porque trazer e ajudar a base mesmo, não estou falando de ginástica, a base agora dos professores é ajudar o conhecimento deles. A formá-los, né? Como funciona a dinâmica dentro do ginásio? Porque tem uma dinâmica. Sim, o ritmo do treino. Tem muitos professores que também largam. Por quê? Porque eles não estão orientados. Porque a dinâmica é intensa, né? É intensa. É intensa. E eles ficam com medo. Eles ficam com medo. Eles ficam com medo de corrigir um atleta. Eles não veem o erro, que é uma das coisas que os estagiários chegam lá no ginásio, onde eu trabalho, imagino que aqui também. Lázaro, como você viu isso aí? Aí você tem que quebrar o movimento e falar, viu aqui o que aconteceu e tal. Que é um pouco do que a gente faz na arbitragem, nos pergunta, mas eu estava tudo tão certo que você conseguiu tirar ponto disso. Desculpa, mas agora eu vou falar da pessoa comum. Eu com a minha esposa, eu viro e falei assim, quantas piruetas mesmo deu ali? Nem as piruetas eu não consigo contar. Então é... E aí o que acontece com o treinador? Ele fica tímido, ele fica isolado. Ele não se sente capaz. Não se sente capaz. E aí não cresce. Não tem um incentivo de alguém que capacite ele, que fale para ele. É normal isso aí, porque todo mundo passa. E isso é uma coisa que nós estamos tentando, nós estamos fazendo. Ia falar errado. Nós estamos fazendo. Por isso que eu fiquei feliz agora, depois de 3 meses, voltando aqui. Você vê, o trabalho físico está sendo feito do jeito que nós planejamos. Tem que melhorar? Tem. Mas isso você vai moldando ele, ajustando ele durante o caminho. Isso aqui não deu certo, elimina. Isso aqui deu certo. Isso aqui pode dar certo, traz para cá. Coisa nova. E mais agora com a menina lá, estou empolgado com a conversa.
Que legal. Lázaro, a gente, assim, infelizmente, a gente está muito perto de acabar. A gente tem pouquinho tempo ainda agora. Mas eu queria... E a gente sempre fala a questão do Jogue Seus Sonhos para o Alto, mas não, a gente já falou isso com você, a gente já bateu esse papo. Mas eu queria ouvir de você, para a gente finalizar esse VUPcast hoje. Você veio no curso, você veio no começo do ano, você está aqui na VUP mais uma vez. Quais são suas expectativas, suas perspectivas nesse teu trabalho de consultor, com essa equipe de professores, com essa equipe de ginastas? É quase como um feedback para a gente, assim, né? Onde que você está olhando? O que você está... Você já falou que tem dado certo algumas coisas, mas acho que talvez... É simples o que eu vou falar. Primeiro, capacitar professores. Professores se sentem seguros daquilo que eles estão enfrentando. Seguros de conversar com o atleta. Seguros que aquilo que ele está passando é o mais exato, perto da perfeição. Legal. Isso é o mais importante. Segurança. Que o treinador acredite naquilo que ele está fazendo e, ao mesmo tempo, o atleta está acreditando no que o professor está falando. A gente fala tanto de autoestima e autoconfiança para os atletas e, às vezes, esquece de cuidar da autoestima e da autoconfiança do professor. Segundo, o professor, no final, ou no meio, ou no início, não sei se vai ter final, acho. Espero que não. Espero que não. Fale, obrigado, eu aprendi. Hoje, a Júlia, a mensagem que ela mandou, isso aí ganhou. Era para ter falado aqui há 5 anos, já falei no primeiro mês que eu fiquei aqui. Porque a Júlia, a mensagem que mandou para nós, ela se encontrou. Ela se encontrou. Ela hoje, ela está afim. Ela hoje sabe que é isso que ela quer fazer. E domina, já pode ser que ela mude daqui a um tempo. Sim. Não tem problema. Não tem problema nenhum. Hoje ela está vivendo isso. Hoje ela está vivendo. É uma experiência na vida dela. Eu me sinto mais que realizado. Se eu mudei já as características de uma pessoa, de um pensamento, perfeito, já fiz tudo. Já fiz tudo. E é uma realização sem preço, né? A gente recebeu ontem uma mensagem de uma mãe para uma das nossas professoras da turminha de 2 anos, 2, 3 aninhos. E essa professora, no início do ano, ela recebeu uma oferta de outro emprego. E eu falei, você tem certeza que você quer sair da VUP? Porque aqui o desafio é muito maior, eu preciso de muita coragem. Eu falei, estou aqui para te ajudar, né? E aí sentamos na arquibancada e conversei muito com essa professora. E falei, vou te dar até quarta-feira, você me dá uma resposta, então. Quarta-feira ela chegou e disse, vou tomar a decisão mais difícil da minha vida, que está me exigindo muita coragem. Eu não vou aceitar o outro emprego, eu vou ficar na VUP. Ontem, quando chegou a mensagem da mãe, colocando ela lá em cima, dizendo que ela tinha sido muito especial para a filha dela, com uma aula. Uma aula. A menina não voltou mais por questões logísticas da família. Mas que a menina não esquece o nome. Não fala o nome dela todo dia. Todo dia, o nome da professora. Eu abracei essa professora e disse, eu já ganhei a minha vida profissional. Porque eu te trouxe para a ginástica e ela está fazendo isso, ela está fazendo um trabalho diferente. Eu tenho um conceito, uma opinião que eu falo assim, a ginástica ela é tão movida e tão especial, porque você todo dia se desafia. Você todo dia você aprende alguma coisa diferente. Ou um rodante, uma parada de mãos, ou um movimento, ou um balanço, ou um salto da trave, ou um salto no solo. E o ser humano, ele se move por quê? Por desafios. Superação. Eu não estou aqui falando que ginástica é melhor que... Não, estou falando da ginástica. É por isso que tem pessoas que falam isso aí. Eu vou lá, mas eu fico aqui. Eu quero ficar aqui. E para terminar, o que falei no curso lá, eu acho que para mim serve muito e gosto muito demais. Primeiro, agradecer a vocês. É isso. A oportunidade. Sim, por que não? A oportunidade. Tem uma certa gratidão na minha vida que eu preciso devolver. Sabe? Obrigado. Tem alguns momentos na vida, como eu falo para minhas atletas, amem o lugar onde vocês estão. Porque hoje você está aqui, amanhã você não sabe onde você estará. Isso é uma coisa que eu penso muito no dia a dia. Sou suspeito para falar. Alguém que sai de outro país, chega, vai, conquista, e as conquistas que eu falo não é conquistas materiais, são conquistas profissionais, conquista de pessoas. Claro que não sou 100%, tem pessoas que gostam e tem pessoas... Mas ainda bem, porque quando todo mundo fala igual, é porque alguma coisa está errada. Alguma coisa errada.
lá no curso eu falei, quando você encontra pessoas mais inteligentes que você, não compita com ela, trabalhe com ela. Mas aí eu posso mudar agora. Quando você encontra pessoas igual à mesma inteligência que você tem, não compita com ela, você trabalhe com ela. Sabe por quê? Porque você vai crescer ainda mais. Legal. Porque as pessoas acham que, eu sou muito bom porque... Não. A cada dia você pode aprender alguma coisa. Sempre falo isso. Alguém vai te ensinar. Minhas atletas me ensinam. Eu vejo, não, por que esse comportamento? E aí eu fico pensando, não, mas não é assim. Não é assim, não. É assim como ela está fazendo. Ela está Passei 15 ensinando. anos na Universidade Na de faculdade Brasília. eu vou contar essa história. Eu vou contar essa história no minha. final do curso, ela entregava um negocinho pra gente, eu lembro disso até hoje. Será mestre aquele que continuar aprendendo. E o cartão vinha o parque do Frederic Ludwig Jahn, na Alemanha, com aquele parque com as estações de ação e reação do Exército, que viraram um cavalo, uma trave, né, do pai da ginástica. A foto era aquela imagem e atrás escrito, será mestre aquele que continuar aprendendo. 15 anos professora universitária formando professores. Mas é difícil também chegar nesse ponto. Sim. É muito difícil ter esse conhecimento, autoconhecimento. Eu falo de autoconhecimento. É muito difícil. Claro que com 30 anos eu não pensava assim. Lógico. Mas hoje, vou fazer 50 anos, claro que eu penso assim. Porque eu vejo que as coisas estão indo para um lugar muito bom. E cada vez para melhorar. Estou falando da modalidade. Sim. Da modalidade. Que é um momento único que a gente está vivendo, né? E Paris que nos aguarde. Vamos lá. Aliás, agora à tarde, o pessoal está vendo o VUPcast à noite, mas a gente está aqui na hora do almoço. A gente já tem que voltar para a VUP, que tem treino daqui a pouquinho. A gente já passou um pouquinho do nosso horário. Lázaro, mais uma vez, obrigado demais, foi muito bom, gostoso demais essas conversas contigo. Sempre muito bom. Estamos muito honrados com a sua presença aqui, com a sua presença na VUP. Eu estou aqui para isso. Dá vontade de trazer mais vezes, né? Tá muito longe essa distância aí, tá muito longe. Demorando até que passou demais. Rápido, hein? Não, demorou demais da conta, era para você estar aqui antes. Pode ser assim. Cada 2 meses, 3 está muito tempo. Ô Lázaro, mas obrigado pela participação no VUPcast, pessoal que está acompanhando a gente, que assistiu até agora. Gostaram? Se gostou, dá uma curtida, compartilha, manda para o pessoal aí que você sabe que vai valer a pena ouvir esse conteúdo, essas histórias, e é um grande aprendizado. A gente agradece muito o pessoal da Espacata, nosso apoiador aí, da nossa canequinha. Eu ganhei, inclusive, esse casaco aqui, ó. Olha, do pessoal da Espacata. Nossa, bonito, esse é um VUPcast especial para os VUProfs. Sem dúvida. Sem dúvida. A gente tem muito aprendizado aqui. Os professores, os estudantes de educação física que querem, né? E se você que está vendo aí, quer trabalhar com a gente na VUP, fazer parte desse time, manda uma mensagem para a gente, vamos embora, a gente está contratando, estamos querendo mais pessoas boas, que tenham um pensamento igual ao do Lázaro. Pessoal, já passamos da nossa hora. Lázaro, obrigado. Rô, valeu demais mais uma vez. Valeu. Semana que vem a gente tem mais. Valeu, um abraço, tchau, tchau.